filho mais velho de Messi, rouba a cena na torcida da Argentina na Copa do Mundo 2026. Enorme. O craque Lionel Messi tem contado com um apoio muito especial nas arquibancadas durante a Copa do Mundo de 2026. A presença constante de sua esposa, a influenciadora Antonella Roccuzzo, ao lado dos 3 filhos do casal, Thiago, Matteo e Ciro, tem chamado a atenção do público em cada partida da seleção argentina. No entanto, foi o primogênito da família quem se tornou o grande assunto nas redes sociais recentemente, surpreendendo a todos com seu crescimento impressionante aos 13 anos. Em registros compartilhados por Antonella durante os últimos jogos, Thiago, que segue os passos do pai e dos irmãos nas categorias de base, apareceu notavelmente mais alto que a mãe. O estirão do adolescente deixou os fãs de futebol boquiabertos e rendeu diversos comentários sobre como o tempo passou rápido para o herdeiro do craque. Se Thiago impressiona pelo porte físico, o caçula Ciro, de 8 anos, conquista a web pelo carisma. Dono de uma personalidade espontânea, o pequeno tornou-se o favorito de muitos torcedores por não esconder suas caretas divertidas nas fotos oficiais publicadas pela mãe. Além da atitude brincalhona, Ciro é frequentemente comparado a Lionel Messi pela semelhança física com o pai na infância. O próprio Camisa 10 já admitiu em entrevistas que Ciro é quem demonstra maior paixão pelo futebol no dia a dia, alimentando a expectativa dos fãs de que ele possa se tornar um grande jogador no futuro. Enquanto Messi brilha em campo, a família continua sendo um dos pontos altos da torcida argentina na competição. A imagem do Thiago Messi, agora com seus 13 anos, despontando com uma estatura que já supera a de Antonella, é daquelas cenas que fazem a gente, que acompanha o futebol há décadas, sentir o peso do tempo passar de uma forma quase nostálgica. Não estamos falando de qualquer criança, mas do primogênito de um dos maiores gênios que já pisaram em um gramado, o homem que transformou o esporte em arte e que hoje vive o crepúsculo de uma trajetória inigualável. Thiago nasceu em 2012, em Barcelona, quando o pai vivia o auge absoluto de sua era vitoriosa sob o comando de Pep Guardiola. Eu me lembro perfeitamente de quando o mundo soube da gravidez de Antonella. Era um momento em que a vida pessoal de Messi era protegida a 7 chaves, muito diferente dessa exposição que vemos hoje nas redes sociais. A trajetória de Thiago é, por definição, uma vida sob o holofote, mas ele sempre foi preservado com uma descrição que admiro bastante. Ele não é apenas o filho do Messi, ele é um garoto que cresceu dentro das academias de futebol mais exigentes do planeta, passando pelo Barcelona, pelo Paris Saint-Germain e agora integrando a estrutura do Inter Miami, onde a família se estabeleceu. É fascinante observar como a personalidade dele se moldou diferente dos irmãos. Enquanto Matteo sempre foi o filho rebelde e engraçado, que viralizava com suas travessuras e comemorações contra o próprio pai nos jogos, Thiago sempre demonstrou uma postura mais serena, mais centrada, quase como se carregasse a responsabilidade do nome nos ombros com uma maturidade precoce. Quando olhamos para Antonella, a gente vê muito mais do que apenas a esposa de um craque. Ela é uma figura central na estabilidade emocional de Lionel. Nascida em Rosário, na Argentina, Antonella conheceu Messi quando eles eram crianças, muito antes da fama mundial, e a história dos dois é uma das mais bonitas do mundo das celebridades justamente por esse alicerce de infância. Ela não é uma influenciadora que surgiu do nada, ela construiu sua imagem pública em paralelo à carreira do marido, mas mantendo sempre a essência daquela menina de Rosário. Ver a Antonella ali na arquibancada conduzindo os 3 meninos, o Thiago agora um adolescente, o Matteo com aquela energia contagiante e o pequeno Ciro, que é, sem dúvida, o mais autêntico de todos, nos dá uma dimensão humana que raramente vemos em figuras tão gigantescas quanto o Messi. O Ciro, inclusive, é uma figura à parte. Ele tem 8 anos e, pelas imagens que chegam até nós, é quem realmente herdou a espontaneidade que talvez o Messi guarde apenas para o círculo íntimo. Essa comparação física que os torcedores fazem, dizendo que Ciro é a cara do pai quando criança, não é apenas um exagero de fã, existe ali uma semelhança real, um jeito de olhar e uma forma de se movimentar que remete ao início dos anos 2000, quando um garotinho franzino começava a encantar o mundo em La Masia. O que me chama a atenção nessa notícia sobre o crescimento do Thiago não é apenas o fato biológico do estirão, mas o que isso representa na cronologia da nossa própria relação com o futebol. A gente viu o Messi levantar troféus, chorar derrotas, mudar de time e, enfim, conquistar a Copa do Mundo de 2022, que foi o ápice de uma carreira que parecia incompleta sem esse título. E durante toda essa caminhada, o Thiago estava lá, pequeno, no colo, correndo pelos gramados após os jogos.
Agora, vê-lo desse tamanho, quase um homem, nos mostra que a era Messi está, inevitavelmente, chegando ao seu capítulo final. Isso é uma correlação direta entre o passado e o presente. O garoto que era carregado pelo pai agora acompanha o pai na sua última grande dança em um campo de Copa do Mundo. É um ciclo que se fecha. Existe uma pressão imensa sobre esses três meninos, uma expectativa de que eles sejam o novo Messi, mas na minha visão, o que a gente deveria observar é a capacidade do Lionel em manter essa família unida e com os pés no chão, apesar da fortuna e da fama que o cerca. Eu, particularmente, acho que a televisão brasileira e a mídia mundial focam demais no quem será o sucessor, e isso é algo que eu considero um erro crasso. Thiago, Matteo e Ciro têm o direito de viver o futebol como uma paixão, não como uma carreira obrigatória. E sinceramente, acho que o Messi entende isso melhor do que ninguém. Ele sabe o custo de ser o melhor do mundo, ele sabe a solidão que esse topo proporciona. Ver o carisma do Ciro, a seriedade do Thiago e a energia do Matteo na arquibancada me mostra que o Lionel venceu na vida muito além das quatro linhas. O cenário do futebol atual é muito cruel, muito voltado para números, estatísticas e contratos milionários. Ver uma família que, apesar de toda a distância geográfica que a carreira impôs, se mantém tão coesa, é um alento. Isso humaniza o ídolo. Quando o torcedor vê o Messi como pai, ele deixa de ser apenas aquele ser extraterrestre que faz gols impossíveis e passa a ser um cara como qualquer outro, preocupado com o crescimento dos filhos, com o futuro deles e com o bem-estar da esposa. Para mim, esse momento da Copa de 2026, com o Thiago despontando como um adolescente, é o símbolo perfeito da transição. A história do Messi é uma das mais bonitas e bem-sucedidas do esporte mundial, não apenas pelas taças, mas pela longevidade e pela manutenção de valores. E sendo muito sincero, eu espero que o Thiago e seus irmãos possam seguir o caminho que quiserem, seja no esporte ou fora dele, sem serem eternamente comparados ao peso de um nome que por si só já é uma instituição. O que a gente vê naquelas fotos, mais do que uma família de um astro, é uma família que acima de tudo se diverte. E no mundo do futebol que se tornou tão sisudo, tão tático e por vezes tão chato, ver a espontaneidade de um menino de 8 anos ou a timidez de um adolescente em ascensão é o que ainda nos faz olhar para a tela com um sorriso no rosto. É essa humanidade que faz a gente continuar acompanhando cada detalhe, porque no fim das contas, a gente não torce apenas pelo jogador, a gente torce pelo ser humano que, por trás da camisa 10, construiu um legado que vai muito além das estatísticas. É um ciclo de vida que se renova, e ter a chance de testemunhar o crescimento desses meninos é um privilégio que nós, que vivemos essa era, vamos guardar na memória por muito tempo, exatamente como guardamos cada drible, cada gol e cada conquista do pai deles. E aí, povo, eu quero saber duas coisas. Primeiro, como é seu nome e qual é a sua cidade? Porque eu faço a notícia, mas eu não sei até onde ela tá chegando. Se você tá fora do país, se você tá na cidade de São Paulo, Bahia. O canal é da Bahia. Eu criei esse canal aqui na Bahia, eu sou baiano. E eu queria saber seu nome e a cidade, de onde você está assistindo. Pode ser? Isso gera engajamento, me ajuda a crescer e como forma de gratidão, né? Porque estou postando uma notícia para você. Muito melhor do que contar uma piadinha besta ou falar alguma coisa fútil. Você está sendo informado. Valeu? Fechou? Comenta aí para você ver se eu não te respondo.